Fala galera, análise pré-jogo de América e Grêmio pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes da gente começar a nossa análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá. Começando pelos resultados recentes de cada uma das equipes considerando o mando de campo, o América vem com 50% de aproveitamento. Nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos em casa, vitórias contra São Paulo e Santos e derrotas para Bragantino e Botafogo. Já o Grêmio nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos fora de casa, foram 4 derrotas para Santos, Bragantino, Internacional e São Paulo e um empate contra o Fortaleza, 7% de aproveitamento para o Grêmio nesses jogos fora de casa. Olhando para algumas estatísticas dessas partidas, o América teve em média 36% de posse de bola, um número aqui baixo para um mandante, e o Grêmio 46% de posse de bola como visitante, um número médio para baixo. Em termos de criação, a gente vai analisar passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Para contabilizar na estatística, os jogadores não precisam finalizar ou marcar gols, a ideia é apenas ver a capacidade das equipes de levar a bola até regiões mais favoráveis do campo para a marcação de um gol. Então, em termos de passes decisivos, o América deu 10 em média nos últimos jogos e os seus adversários 9,2. Então a gente vê aí um equilíbrio nesse quesito. Já em termos de expectativa de assistências, 1,31 em média para o América e 0,78 para os seus adversários, um número aqui de médio para alto para o América nesse quesito. Então o América tem ido bem na expectativa de assistências nesses últimos jogos. Pelo lado do Grêmio, os adversários têm dado em média 14 passes decisivos por jogo e o Grêmio 5,8. Em termos de expectativa de assistências, 1,06 para os adversários e 0,61 em média para o Grêmio. Então, além do Grêmio ser superado em média nessas duas estatísticas, tem atingido números baixos aqui, tanto para passes decisivos quanto para expectativa de assistências. Agora, algumas estatísticas relacionadas a finalizações. Então, o América tem dado em média 13 finalizações por jogo e os seus adversários 12,5. Então a gente vê um equilíbrio. Mas só contabilizar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede que dá uma ideia para a gente do número de gols que um time deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute considera também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender essas finalizações. Então, em média, o América tem aí uma expectativa de gols de 1,83 por jogo e os seus adversários 1,33, aí números bons tanto para o América quanto para os seus adversários nessa média. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, o número do América cai um pouquinho, a expectativa de gols cai um pouco para 1,67 e o dos adversários sobe um pouquinho para 1,4. Em termos de gols efetivamente marcados, em um equilíbrio, o América marcou em média 1,25 gols, mas também sofreu em média 1,25 gols. Então a gente vê aí que, em geral, ou um equilíbrio ou o América superando os seus adversários nessas estatísticas de finalizações. Agora, pelo lado do Grêmio, em média, os adversários têm dado 18 finalizações contra 8,8 do Grêmio, aí uma vantagem expressiva aí dos adversários. Em termos de expectativa de gols, 2,22 para os adversários, 0,75 para o Grêmio, então também uma vantagem expressiva dos adversários, assim como na expectativa de gols pós-chute, quando a gente considera a qualidade das finalizações, 1,9 é a expectativa de gols para os adversários, e para o Grêmio, em média, 0,68. Em gols efetivamente marcados, também vantagem para os adversários, em média 2,2 gols marcados e o Grêmio apenas 0,8. Então, o Grêmio sendo superado consistentemente aqui em todas as estatísticas pelos seus adversários e tendo números baixos para todos os quesitos. E para fechar a nossa análise, eu trago aqui uma ideia de assim, como que a gente pode usar o desempenho recente de América e Grêmio nesses jogos para tentar projetar um placar para essa partida. Lembrando que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas, né? A gente precisa de um modelo mais robusto do que esse aqui para usar os resultados dessa análise como critério aí para fazer apostas. Mas então o que eu fiz?
Simulei 10.000 partidas entre América e Grêmio, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute, que eles produziram nos seus jogos e que deixaram os seus adversários produzir. Então, com base na expectativa de gols, a projeção aí é de vitória para o América. Então, o América teria 60% de chance de vitória, 21% de empate e 18% de chance de vitória do Grêmio, com base na qualidade das oportunidades que foram criadas tanto por América, Grêmio e seus adversários nesses últimos jogos. Os placares mais recorrentes aí, 2-1 para o América, 1-1 e 2-0 para o América. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute como critério, o cenário praticamente se mantém. O favoritismo do América cai um pouquinho, de 60% para 55%, os empates sobem um pouquinho para 24% e a chance de vitória do Grêmio também sobe um pouco para 21%. Os resultados recorrentes aqui, novamente, 1-1, 2-1 para o América e 1-0 para o América. Então a gente vê aí, com base no desempenho recente das duas equipes, um claro favoritismo para o América, tanto se a gente olha se a gente utiliza a expectativa de gols como critério, quanto a expectativa de gols pós-chute. Então finalizamos aí mais uma análise pré-jogo de América e Grêmio, espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais essa análise e o nosso canal crescer. Valeu!